Boa noite a todos, bem-vindos aqui. Hoje estou com o Fernando Frazão. Fernando, podes dizer olá? Podes falar. Boa noite a todos, cá estamos para nos receber. O Fernando é um explorador da minha comunidade de exploradores espirituais. Vocês ainda não se inscreveram e andam a pensar muito no assunto. Vocês podem estar lá só um mês e depois, se sentirem que não faz sentido, podem sair, ok? Não é um curso, é uma comunidade. E o que é que aconteceu nesta comunidade? Acontece muita coisa lá, ainda agora eu estava a partilhar com o Fernando, que tenho quase 600 mensagens para ir ler do nosso chat no Telegram, e está tudo bem, porque eu não consegui ir na quinta nem na sexta-feira ver nada, e no fim de semana também estive a descansar, mas amanhã de manhã já vou lá tomar conta daquilo. E obrigada a todos por estarem aqui hoje. O tema que eu trago é a visão remota ou remote viewing. Antes de avançar, metam lá likes, que eu agora finalmente acho que já percebi porque é que os likes são importantes. É como se YouTube, quantos mais likes a gente tem, ele vai dizer assim: olha, este vídeo é fixe, né? Se o YouTube falasse. Então eu vou mostrar este vídeo para mais gente. Pronto, é isto que acontece. Então o like é fixe, ponham like e partilhem depois no final ou durante a live se acharem que é um tema que possa interessar a alguém que vocês conhecem, ok? Então, porque eu sei que algumas pessoas... Olha a Tita. Beijinhos e a todos os exploradores e a quem não é explorador e até aos meus alunos do curso da Escola de Desenvolvimento Pessoal Intuitivo, que eu já vi que está aqui. O João... Olha, João, tu és explorador também, né? E depois eu baralho-me, sabem que isto depois... Um beijinho para todos, boa noite a todos. A Silvia também é uma exploradora. Portanto, quem é explorador sabe porque é que a gente está a fazer esta live. O que é que aconteceu? Eu gosto de lançar muitos desafios aos meus exploradores. E quando nós falamos do remote viewing, ou em português, visão remota, nós estamos a falar da extracorporação. Lá está. Nós vemos muita coisa com nomes diferentes, mas todas vão parar à mesma coisa. E eu gosto de simplificar as coisas, mas aceito os nomes todos que são dados. Então, o que é o remote viewing? O remote viewing é uma capacidade que nós temos de aceder à informação em qualquer momento ou qualquer evento ou em qualquer situação, no tempo e no espaço, em qualquer tempo e em qualquer espaço. Nós podemos ir ao futuro, mas também podemos ir ao passado. Nós podemos ir observar algo de uma vida passada nossa, ou podemos observar algo, um evento nosso na nossa vida, no passado ou no futuro. Em relação ao futuro, deixo só uma ressalva. Os futuros são probabilidades, ok? Por isso, o que pode acontecer é às vezes nós estarmos a visualizar algo no futuro e que depois não vamos experienciar. Não quer dizer que isso não vai acontecer, vai, mas devido às nossas escolhas, nós entramos noutro timeline, ou noutro, como é que se diz em português, timeline, noutra linha do tempo, já não vamos dizer, não vamos viver aquela situação que a gente viu no futuro. Bem, então, eu pedi ao ChatGPT só alguma informação que eu vou ler. Ora, o que é que o ChatGPT me disse? Visão remota é a capacidade de aceder a informações sobre um local, objeto ou evento que está distante no tempo ou no espaço. Pronto, basicamente aquilo que eu vos disse aqui. Agora ele acrescenta, que eu não acrescentei, mas fica acrescentado agora. Sem o uso dos sentidos físicos ou qualquer meio de comunicação convencional. É como ver à distância, e ele colocou isto entre aspas, com a mente. Nós vamos ver com a mente, ou seja, com o nosso terceiro olho. É uma forma de percepção intuitiva e não localizada. Mas o que eu pedi a ele foi para ele me trazer algo. Porquê? Porque eu sabia que isto era utilizado por alguns governos, e eu pedi para ele me dar alguma informação, mas não muita, porque lá está, depois quem tiver mais interesse pode ir pesquisar. Aqui no YouTube vocês encontram muita coisa sobre o tema, muita coisa. Quer dizer, muita coisa em inglês,
mas como o YouTube agora também já facilita a tradução e as legendas em português, vocês podem ir ver. Portanto, aquilo que o ChatGPT me disse que eu vou ler o que pouca gente sabe é que essa habilidade foi estudada e usada durante décadas por agências governamentais, especialmente nos Estados Unidos. Desde os anos 1970, a CIA e o exército americano investiram em programas secretos. Bem, se está aqui a falar é porque não é assim tão secreto. Agora. O famoso projeto Stargate, para treinar pessoas com essa capacidade. Exatamente, isto treina-se, por isso é que eu lancei o desafio na comunidade de exploradores espirituais, e não foi só o Fernando que aceitou o desafio, houve mais exploradores, mas foi o Fernando que disse, Paula, podíamos fazer uma live, e eu disse, claro que sim, vamos fazer uma live sobre isto. Então, a ideia é usar a mente humana como ferramenta, neste caso, pelo exército americano e pela CIA, era usar a mente humana como ferramenta de espionagem e reconhecimento, inclusive em tempos de Guerra Fria. Ele ainda acrescenta aqui, a visão remota foi levada muito a sério com cientistas, militares e médiums que trabalharam juntos por mais de 20 anos. Ainda trabalham, ok? Atenção, eu não sei porque o ChatGPT pôs isto no passado. Aquilo que eu vos posso dizer, eu sei que eles ainda trabalham com isto e cada vez mais, ok? E cada vez mais. Então ele depois só diz aqui os resultados, embora envoltos em mistério e controvérsias, porque lá está, que prova é que nós trazemos quando nós fazemos, por exemplo, um remote viewing de uma vida passada nossa na Grécia Antiga, não é, Fernando? Por exemplo, que provas é que a gente pode trazer? É difícil, não é? Mas, portanto, de qualquer forma, os resultados foram considerados relevantes o suficiente para manterem os projetos ativos. Ele diz aqui por décadas, mas que ainda estão ativos, ok? Não se iludem. Agora, aqui, na nossa comunidade de exploradores espirituais, que é uma comunidade voltada para o desenvolvimento pessoal, espiritual, mas também mediúnico, e como é óbvio, eu não podia deixar de trazer este tema na comunidade e de desafiar os exploradores, não é? Vamos dizer, a testarem as suas capacidades psíquicas e as suas capacidades extrasensoriais, nomeadamente a viagem astral, nomeadamente a visão remota, ok? E o desafio que eu lancei, vou-te passar agora a palavra a seguir, Fernando, tem a ver com... eu vi alguns vídeos, já há algum tempo eu tinha visto, já tinha feito isto há alguns anos, e foi que há 2 ou 3 semanas, eu voltei a ver um vídeo no YouTube de uns americanos em que eles tentam aceder e viajar até à Lua, para ver o que é que se passa com a Lua, porque muito se fala, as teorias da conspiração muito falam sobre a Lua, e então eu até estava na praia nesse dia e fiz um remote viewing, fiz várias tentativas porque eu sentia-me sempre bloqueada. Até que por fim consegui aceder a um pequeno episódio, que eu vou relatar já o meu episódio, e a seguir eu vou passar para o Fernando Frazão. Portanto, aquilo que eles falavam seria na parte obscura da Lua, não na parte que está iluminada. Parte iluminada, eu cheguei lá na boa, cheguei logo lá, foi tudo muito rápido, porreiro. Quando eu tentei passar para a parte obscura, a primeira vez não consegui, depois fui dar um mergulho ou qualquer coisa do género, voltei a deitar-me, voltei a tentar ir lá. Salvo erro, a terceira vez eu consegui então passar, parecia uma barreira energética, não era uma parede, não era nada, não era negro, mas era como se fosse uma barreira energética, que às vezes a gente vê nos filmes de ficção científica, e eu não conseguia passar essa barreira, e lá está, salvo erro, a terceira tentativa eu consegui passar, e vi um ser que, portanto, como se fosse uma sombra, com aspecto humanoide, portanto, com 2 braços, 2 pernas, mas não conseguia visualizar se era um humano, se não era um humano, se tinha algum fato lunar ou não consegui perceber. E não foi logo nesse dia, mas passados uns dias eu agarrei e fui ao chat Telegram da comunidade de exploradores espirituais e lancei o desafio. Olha, aconteceu isto assim, quem quiser experimentar, bora lá. O Fernando foi um dos exploradores que
experimentou e eu agora vou-me calar e vou deixar o Fernando falar e contar a sua experiência. Bora? Bora. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui com a Paula. Isto, só para começar, e a Paula já falou um pouco aqui da comunidade. É de facto um desafio incrível esta comunidade. Eu entrei um pouco assim, já andava há algum tempo, vou, não vou, e de repente senti que ia acrescentar alguma coisa. E eu digo, posso dizê-lo claramente, suplantou claramente as minhas expectativas. Para já, porque pronto, muitos dos que estão aqui conhecem a Paula, é uma pessoa incrível, não é para elas ficar babada, porque é um facto. É um poço de sabedoria, sem dúvida. Eu sei que a sabedoria não é dela, mas parte também é, porque ela acede a essa informação e a essa sabedoria. Aquele chat que ela já falou no Telegram é algo de extraordinário. Claro que há muitas trocas entre nós, exploradores, não é? Porque são cerca de 70 neste momento, compreendem que nem toda a gente fala, mas há muitas trocas, muitas partilhas, muitas trocas inclusivamente pedem-nos o que é que vocês acham, estou a sentir isto, qual é a vossa opinião e opinião não, sempre a corrigir, não se dá opiniões, não é? Exato, pronto, essa é a questão, não é? Não é a opinião. O que vocês recebem? O que é que vocês tentamos transmitir aquilo que recebemos e é extraordinário. Há ali pessoas espetaculares, com capacidades, porque todos temos essas capacidades. Se calhar o que precisamos mesmo, primeiro é acreditar nelas, não é? E depois é aceitar que temos que desenvolvê-las e temos que aprofundar e treinar, como disse a Paula. O treino é essencial. Sem treino, em tudo, como em tudo na vida, não conseguimos evoluir. E foi no meio destes desafios, quem me conhece sabe, pronto, que eu passei por uma situação complicada e que estou a recuperar ainda dessa situação que me deixou tetraplégico há uns anos atrás. E há uma das abordagens que eu desde o início muito trabalhei, que foi a capacidade de visualização. Eu sempre fiz o trabalho de visualização e não me considero propriamente um expert, mas sinto que tenho ido muito fundo na minha capacidade de visualização. Mas esta perspectiva que a Paula trouxe veio completamente fora daquilo que eu alguma vez pensava que era possível, porque imaginei, eu visualizo a fazer as minhas atividades e a estar no local, em determinado local que me dá gozo, ou a fazer determinado tipo de exercício que quero futuramente fazer e que sei que vou voltar a fazer. Mas desta vez o desafio foi algo completamente alto. Confesso que fiz algumas tentativas em relação à ida à Lua, não consegui nada de muito extraordinário. Por acaso aqui, esta última semana ainda foi, se calhar foi quando larguei mais. E em relação à Lua, que é o que estamos a falar, houve um dia, aqui, foi há 2 dias, não sei se foi ontem até, que eu senti-me a pairar sobre o terreno da Lua, como se estivesse, imaginem, numa nave espacial, que eu não estava, mas eu deslizava sobre a superfície da Lua, afastado, não sei quanto, de distância, que não consigo ter essa percepção. Este foi, talvez, onde eu consegui ir mais longe nesta minha tentativa de conquistar a Lua, não é? Digamos assim. Só que não sei se queres continuar a contar o resto da história, não é? Conta, mas depois eu quero que tu também vais à Grécia. Exato, mas e vem na sequência, não é? Entretanto, houve uma situação. Olha, depois eu se cá vou convidar, já não me lembro se foi, eu já não sei quem é que foi que teve mais, que conseguiu ir mais longe na Lua. Sim. E eu depois vou ver lá no chat, eu já não me lembro quem foi, e se calhar outra live, mas continua. E então,
Fernando, vai. O que aconteceu foi que houve uma fase em que eu coloquei lá uma questão que tinha a ver... Eu, por vezes, passo por fases complicadas, toda a gente passa, não é? E eu passo pelas minhas, as minhas dificuldades porque faço um tipo de trabalho intensivo, não é? Para fazer a minha recuperação. E estava a passar por uma fase de mais limitação física e não conseguia perceber, e então lancei aquele repto, não é? Como às vezes fazemos, trocamos entre nós. Olha, eu estou a passar por isto, o que é que vocês acham? E pronto, e recebi algumas mensagens. Entretanto, a Paula, nos habituais áudios que ela deixa dezenas de áudios a responder a todas as mensagens. É incrível, a Paula é incrível, digo-vos. Responde a todas as mensagens que surgem. Uma boa parte delas tem que ser por áudio, porque senão estaria a escrever durante horas, não é? E mesmo assim é capaz, acredito que ela deve passar horas em frente daquele Telegram, porque com o tipo de mensagens que deixa é inevitável, não é? E então eu estava, perante essa limitação, ela respondeu-me algo do género, pronto, que estou aqui a receber, que tu tens, provavelmente, vais ter que mudar um bocadinho a abordagem, ter mais atenção ao teu corpo, e estão-me aqui a dizer que tens que mudar um bocadinho essa tua forma de abordagem, estás a fazer muito, tu falas aí em foco, em fazer meditação de foco, vamos deixar um tempo durante todos os dias, fazer durante um tempo, tiras aí meia hora que seja, para fazer meditação livre. E deixa, aconteça, olha, vai à Lua, vai à Amazónia, à procura de um xamã que te ajuda a encontrar essa solução que tu procuras. E eu achei aquilo interessante, por que não? Eu comecei a fazer as minhas tentativas, não é? Sem grande stress, não é? Porque o estado meditativo é isso mesmo, é relaxar e deixar ir. E tentei ir à Lua, não estava a conseguir. E depois pensei, vamos lá tentar a Amazónia e tal, a ver se encontrava algum xamã por lá. Recordo-me de andar lá no meio da floresta, não consegui encontrar ninguém, não me senti propriamente frustrado. Pensei, olha, uma cobrinha, nem um crocodilo ou um jacaré, não viste nada? Acho que nem isso. Andei lá no meio dos bosques, com montes de vegetação. É o que eu me recordo, é a imagem que eu consigo recordar-me. E, entretanto, não consegui e tal. Entretanto, deixei passar mais uns dias e, de vez em quando, voltava lá. Até que, a uma altura, pensei, vamos mudar aqui a forma de abordagem. Então, pedi uma coisa mais aberta. Então, olha, hoje peço-vos só que me ajudem a contactar com uma entidade que não interessa, até pode ser de outro planeta, mas que me ajude a encontrar aquilo que eu preciso para resolver esta questão em mim. Estou a passar por uma fase de alguma limitação, não estou a sentir aquela evolução que gostaria e tal, e deixa lá ver. Pronto, e comecei a deixar fluir. Houve uma vez que, uma daquelas vezes, até foi de manhã, eu faço muitas vezes meditação ao acordar, porque é uma das fases onde é mais fácil, estamos mais próximo daquelas ondas teta, não é? E conseguimos, eu pelo menos sinto isso, é uma das fases onde sinto melhor. E então houve uma manhã que, assim, sem grande expectativa, de repente, nessa ideia de vou encontrar uma entidade, e surge uma imagem, e eu, ok, quem és? Como te chamas? A tentar eu fazer perguntas, a tentar enquadrar. Só vejo que era uma imagem... Aquilo que eu me recordo fazia-me lembrar a Grécia Antiga. E então perguntei, como te chamas? E a resposta que veio foi Filipíades. Não foi propriamente uma voz. Eu senti que ele te chamava Filipíades. Não consigo dizer, porque não ouvi a voz, não é? Mas eu senti isso. E depois, e tens alguma mensagem? O que é que tu me podes ajudar? E o que eu senti foi montes de informação, a passar montes de informação, e eu não conseguia perceber nada. Mas explica-me, tentei, algo do género, será que me estás a falar noutra língua? Fala-me de outra forma, explica-me de outra forma. E ele parou e só senti a passar-me uma mensagem do tipo, fica atento, nos próximos dias vais ter mais informações. E eu, ok, fantástico. E acabou. Saí, voltei à realidade, à nossa realidade 3D, e continuei a minha rotina, e foram passando mais uns dias. Não sei, penso que
não chegou uma semana depois. De vez em quando voltava, então, e alguma coisa para mim e tal, e perguntava aos meus guias, hoje tem alguma coisa para mim nova? E não encontrava assim nada de extraordinário. Houve um dia, e foi surpreendente porque foi imediato. Eu, assim que coloquei a questão, tens algo... é importante salientar o seguinte, eu entretanto fui investigar, lembrando, por curiosidade, deixa-me lá, existia algum Filipíades? E fui buscar ao ChatGPT, ou já não me recordo, só Google, a pesquisar Filipíades na Grécia. Na Grécia, conhece alguém? E ele, sim, era um militar que fazia os trajetos, grandes trajetos, e que ficou na história por ter sido quem fez o trajeto depois de uma batalha que houve lá na Grécia e que percorreu 42 quilómetros e tal, até, penso que a Atenas, ou até à cidade de Maratona, onde anunciou que a guerra tinha sido vencida e acho que até faleceu naquele dia. Isto foi o que ficou na história. E eu, ok, fantástico, afinal existe esta entidade. Porque eu tinha ficado com a ideia que era algum ancestral meu. Foi a sensação que eu fiquei. Não era propriamente familiar, é um ancestral, alguém que era do meu passado. E pronto, deixei fluir. E uns dias depois, então, aconteceu de um momento para o outro, eu perguntei alguma coisa sobre Filipíades. Tens alguma informação para mim? E de repente é como se saísse noutra dimensão. Eu passei a ver-me no meio de montes e vales, subia, descia, como se andasse a correr ao lado do Filipíades. E eu, como é que é? Fantástico, isto é incrível. Eu sentia-me tal e qual, estou na Grécia Antiga, não propriamente, não tinha nenhuma imagem, eu nunca estive na Grécia, portanto não conheço paisagens de lá, mas era como se estivesse lá, a subir e descer montes, e ali mostrando. Tu estavas lá, Fernando, a tua consciência estava lá. Estás a entender? Exatamente, era isso que eu sentia. Então ele foi mostrando, é como se ele me estivesse a guiar, a mostrar por onde estava a passar e tal, e como é que fazia, e depois, sabes, eu quando chego, eu estou a pôr diálogo, mas isto não é diálogo, eu não sentia diálogo, era mesmo, eu sentia que uma altura que sentia que ele me mostrava, por exemplo, que quando chegava a um riacho ou um pequeno lago, ele tinha o hábito, dizia, eu tenho o hábito de pôr-me dentro da água, ou pelo menos as pernas, e isso ajuda-me bastante na minha recuperação e tal, e começou a mostrar como é que fazia, e eu, muito interessante, e quando estava nesta explicação, de repente, para a imagem e começa a receber, como se fosse uma frase constante, experimenta crioterapia, experimenta crioterapia, experimenta crioterapia, assim tipo, e eu, o quê? Como? Deixei de estar lá, e saí da meditação e pá, o que é isto? Então, isto é a mesma mensagem. Eu fui assim, isto é a mensagem. Era aquilo que eu estava à procura. Como é que é possível? Eu confesso que já tinha pensado em crioterapia aqui há uns anos atrás, mas nunca... Porquê é que eu nunca decidi fazer? Porque um dos grandes problemas que eu tenho, por causa do tónus muscular, é com o frio eu fico mais preso. Então achava, não, falaram-me disto, mas não deve resultar comigo porque o frio cria-me esta limitação, portanto não vou conseguir. E nunca fui por... Estás a perceber? O frio contrai. Exatamente. E então ficas mais contraído. Sim, e está tudo certo. A questão é, se calhar, há aqui, eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, como é óbvio, e vou experimentar crioterapia. Aliás, já estive a fazer alguns contatos sobre isso, porque não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que vou colher, mas estou curioso, porque eu não consigo explicar de onde é que veio esta informação, mas para mim é mais do que credível. Aliás, eu já tenho tido outras mensagens que me chegam, e é desta forma, é tudo tão claro, é tudo tão direto, que não há como... Eu não consigo duvidar daquilo que me estavam a dizer. É demasiado... eu não sei a palavra certa, é imperativo, é do tipo, tens mesmo que fazer isso.
Não tenho outra palavra para descrever. E pronto, foi uma experiência incrível esta, e vão surgir outras, eu sei. É claro que já estive a investigar um bocado sobre o que é isto do remote viewing, porque, e a Paula acho que vai acrescentar algumas coisas em relação a isto, que ela também já partilhou no grupo sobre qual é a opinião dela sobre isto, mas é fantástico. Tem sido fantástico esta experiência, e esta é mais uma daquelas que vale a pena contar. Olha, Fernando, muita gratidão pela tua partilha, e tenho a certeza que vamos ter um feedback aí dessa experimentação que tu vais fazer. Lá está, vai de mente aberta, porque é assim, às vezes o universo leva-nos por caminhos, né? Seja através de personagens de nossas vidas passadas, seja através de guias espirituais, seja através de Deus, de Jesus, lá está. Quem vocês acreditem, vocês conseguem comunicar, seja com quem for. Mas às vezes o que eles nos trazem não é a solução, mas é o caminho. E às vezes é isto que as pessoas não entendem. Eu perguntei ao meu guia e ele disse para eu ir trabalhar ali e eu tive e aquilo foi muito mau. E eu rio-me sempre. Se calhar isto não foi da minha cabeça ou é um castigo. Não. Porque se calhar tu precisaste de ir ali, vou dar um exemplo, porque se calhar foi lá alguém que tu conheceste e que o teu caminho só iria cruzar com aquela pessoa se tu estivesses a trabalhar ali, e por isso é que também só lá tiveste um mês, porque foi o suficiente para conhecer aquela pessoa, e lá está. No teu caso, Fernando, a gente não sabe se tu ires agora experimentar essa terapia, se realmente é ela que te vai desbloquear aí algo mais que tu precises, ou se é a terapia que depois te vai levar à outra terapia. Estás a entender? Aqui a questão é, o nosso ego não sabe nada. Eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos, aos meus exploradores, com muito amor e carinho, ok? Eu chamo ao ego a mente pequena. A mente pequena agarra nos factos e naquilo que conhece e faz 1 mais 1 é 2. Olha, por exemplo, o ego do Fernando diz-lhe assim: estás maluco? Então vais fazer quiropratia. Como é que é Pronto, aquela coisa com a água. Vais fazer Crioterapia. Crioterapia, desculpa. É que eu via mas não é quiro, é crió. Pronto, lá está, é outra coisa, eu sei. Obrigado, Chichi. Crioterapia. Mas o ego do Fernando está-lhe a dizer não, porque isso vai-te contrair os músculos e isso não te vai ajudar nada. Isto é a nossa mente pequena. Por isso é que a mente grande, que é o nosso eu superior, lá está, as entidades, eu gosto mais de dizer assim, o universo, porque nós somos o universo, então o nosso eu superior também é o universo, portanto, venha a informação de onde venha, seja de um parente de uma vida passada ou um parente da nossa genealogia, um ancestral, ou seja, um guia espiritual, ou seja, lá está, quem for, Deus, Jesus, não interessa, Buda, Alá, enfim, quem nos traz a informação, o objetivo deles é guiarem-nos, para nos ajudarem e não para nos resolverem. O resolver é responsabilidade nossa. O Fernando é que vai ter que ir fazer. Ok? O Fernando é que tem que ir fazer, tem que ir experimentar, tem que ir ver, o coração vai guiá-lo para o sítio que ele vai ter que ir. E está tudo certo. Daqui a um mês o Fernando diz assim: Paula, fui fazer aquela porcaria, pai, aquilo. A palavra porcaria, já estou a ver que a experiência, eu vou-me rir e vou dizer assim: tem calma, ok? Larga, ok? Se não está a funcionar, estás com mais dor, enfim, seja o que for, eu vou dizer: olha, larga, e ele vai me dizer assim: já larguei, porra, já larguei. E eu vou dizer: pronto, boa, então agora aguarda, agora aguarda. Porquê? Porque eu sei que ele foi lá fazer algo. Okay? Se daqui a um mês o Fernando me disser, olha, aquilo está a funcionar, até estou parvo, e eu digo, pronto, olha, porreiro, agradece lá ao Filipiades, porque o gajo foi um bacano. Aqui a questão é, quando nós nos propomos a ir pedir ajuda ao universo, seja de que forma for, mas claro, eu como
Remote viewing, claro que é uma das minhas formas favoritas, é muito o que eu uso, é o ir lá. Eu costumo dizer, é assim que eu costumo descrever, é eu vou lá, eu quero ir ver, sei lá, quero ir ver ali África. Olha, eu gosto muito de ir à África, eu nunca fui à África fisicamente. Mas já lá tiveste. Vou montes de vezes ao Quénia, à Tanzânia. Se me disserem assim, ai, conheço. E visto de cima, ok? E às vezes desço e tenho experiências com elefantes, com girafas, com leões. Alguns fogem de mim. De quem? De mim, de quem? Da minha consciência. Ou como vocês, muitos dizem, do espírito. Ok? Está tudo. Olha, lá está. Chamem o que quiserem. Consciência, espírito, eu superior, alma. Chamem o que quiserem, tá? É a mesma coisa, vocês estão a referir-se precisamente à mesma coisa, ok? Não fiquem chateados com ninguém porque aquele diz alma, ou porque aquele diz eu superior, ou porque o outro diz espírito. Estão todos a falar a mesma língua, ok? Olha, é a mesma coisa que a gente dizer em inglês ou em português, estamos a dizer a mesma coisa, mas a palavra em si é diferente, pronto, é a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Agora, o remote viewing é uma coisa fantástica para nós. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu estou sempre a usar isto, ok? E olha, eu hoje estava à procura do cartão de memória da minha máquina fotográfica. Porque eu estava a tentar ligar a máquina fotográfica ao computador, porque a imagem fica melhor. Mas ainda não consegui, ainda não é desta, ainda tenho que comprar lá um gadgetzinho qualquer. Olhem, eu vi isso tudo, o que é que eu precisava. Só que eu não encontrava, eu tirei o cartão de memória da máquina no outro dia porque tinha feito lá um vídeo e depois para tirar e liguei ao computador e depois meti o cartão não sei onde e eu pensava que estava numa gaveta da sala, fui à gaveta da sala e eu começo-me logo a rir, eu não entrei em pânico, eu assim, opá, olha que não tenho aqui o cartão, onde é que está o cartão? E o que é que eu faço? Eu uso o remote viewing. Eu vou atrás ao dia em que eu usei a máquina e tirei o cartão. Eu vou lá e eu vou me ver a mim mesma. Eu estou tipo a parar na minha casa, estou a ver e depois estou a ver o meu caminho. E depois aquilo não foi no mesmo dia, foi uns dias depois. E depois aquilo, eu não sei explicar, aquilo saltou, a imagem saltou para uns dias depois, lá está, eu percebia, estava com outra roupa e não sei o quê, portanto, saltou, e eu estava aqui no escritório e afinal eu tinha o cartão aqui. E depois, entretanto, eu já estava a vir para o escritório, eu estava na sala, estava a vir para o escritório, e já me vinha a rir e a olhar, e estava ali o cartão. Pronto, e está ali, ok? Quando nós falamos em remote viewing ou visão remota, o próprio nome o diz. Quer dizer que eu vou usar a minha visão remota. Eu vou usar o meu terceiro olho. Só que o terceiro olho não tem as fragilidades que estes olhinhos têm. Estes olhinhos, olha, para além de, com a idade, às vezes começam a ver pior ao perto e tudo, que é o meu caso, só veem aquilo, né? Se tiver aqui uma parede à minha frente, eu já não vejo o que é que está atrás da parede. Pronto. E há outra experiência que eu quero ir fazer, que é do espelho, que eu estou farta de ver aquilo na internet e ainda não fiz. E também vou dizer lá aos exploradores para irmos fazer essa experiência. Calma, uma coisa de cada vez, senão depois o pessoal fica muito entusiasmado. Mas é assim, nós com estes olhos, lá está, se tiver uma barreira à nossa frente, eu não consigo ver quem é, por exemplo, eu agora estou dentro de casa, eu não consigo ver quem é que está a passar na rua, agora, sei lá, quem é que está a passar na rua. Mas se eu quiser, agora, eu consigo ver o que é que está a acontecer aqui na minha rua neste momento. Nada, posso-vos dizer, não está a acontecer nada. Pronto, e depois com a prática... Já lá tiveste. Já, eu estava a falar, mas eu quando estava a dizer o que é que está a passar na rua, a minha casa tem uma rua sem saída deste lado, que é para o pessoal que vive aqui, e daquele lado tem o Caminho dos Golfos, que é uma estrada principal aqui de Vila Moura para Quarteira. Eu vi as duas, e por isso é que eu fiz assim, depois eu estava a vê-las, ok? E pronto, aqui é muito sossegado, apesar que já estamos em agosto, está mais gente, mas isto também, domingo a esta hora, o pessoal deve estar todo a beber bebidas, uns drinks ali na Marina de Vila Moura e não sei mais onde. Mas é assim,
Aquilo que eu queria vos passar hoje aqui era, para já queria passar a experiência do Fernando, ok? Porque o Fernando, para quem não saiba, o Fernando ficou, acho que corrijo-me se eu disser mal, o Fernando ficou tetraplégico, diagnosticado pelos médicos, disseram que ele não ia andar. A primeira vez que eu conheci o Fernando, ele estava numa cadeira de rodas, mas eu não o vi, olhem, eu não o via numa cadeira de rodas, não via, ele, quer dizer, ele estava, mas eu não o via, quer dizer, não via literalmente, mas eu não o via, visão remota, eu não o vi, eu via-o a andar, e eu disse-lhe isto, né? Eu vejo-te a andar. E rima, portanto, não fiquei, olha, penas têm as galinhas, ok? Para lá de ter pena. Nunca tive. Coisa que eu nunca tive foi pena de mim, felizmente. Não? Claro, ainda bem. E olha, e as pessoas que mais depressa se curam são as que não ficam na vitimização a chorar aquilo que lhes aconteceu, ok? São tudo oportunidades que. E tem sido, aliás, essa é outra história que não tem a ver com o tema, mas a Paula faz parte também deste processo, desta minha viragem. Em determinada altura, eu comecei a sentir que faltava algo. Eu estava a evoluir, já estava a conseguir progredir, mas estava a começar a estagnar e comecei a perceber: está-me a faltar alguma coisa, o que é que está a faltar? E pronto, e foi na sequência de uma... Eu conheci a Paula através dos cursos do Pedro Frias, não é? Da escola onde ela está também, da Escola de Desenvolvimento Pessoal e Intuitivo. E na sequência disso, na altura ela ainda dava consultas, fiz uma consulta com ela e ela deve se lembrar, foi do tipo: o caminho é este, agora escolhe. E pronto, foi do tipo: tens que contar a tua história, e eu andava assim um bocado naquela, mas eu ainda não recuperei o suficiente, eu vou estar a atuar. Nessa altura, tu ainda não tinhas ideia da mudança que já tinhas feito a nível interno, ainda não estava a manifestar na matéria. E fez tanto sentido. Pois, lá está. Fez tanto sentido que eu digo-te, não sei se te aconteceu isso com outras pessoas. Oi? Olha, o Fernando foi-se embora, deixa ver se ele volta. Não sei o que é que ele fez. Bem, mas eu vou continuar aqui, pode ser que ele, entretanto, volte a entrar a dispositivos não conectados, mas isto foi ele. Precisa de conectar, o seu convidado precisa conectar o microfone e a câmara. Já quis... Olha, deve ter tocado aqui em algum... Ok? Não sei o que é que tu fizeste. Deve ter tocado aqui em algum... Sabes que agora aprendi esse termo. Fizeste ghosting. Mas estava a dizer que no dia a seguir de ter falado com a Paula, tudo bem, vou abrir um canal YouTube, vou começar a contar a minha história, percebes, foi logo do tipo, não há mais, fez tanto sentido que, e foi de repente, foi como se, não, eu já sabia que era isto, o que é que eu estava à espera? É como a Paula diz, era quase um pontapé no rabo e estás à espera de quê? Sai daí, deixa de ficar à espera, que é outra questão que é importante percebermos, aquela sempre, de ficar à espera que as coisas aconteçam. Não, mas vai acontecer. Não vai. Tu tens que fazer a tua parte. Se não fazes a tua parte, podes esperar o tempo todo que quiseres. O universo já te deu a oportunidade. Ela está ali à tua frente, mas falta o teu passo. E às vezes esse passo é algo escuro. Tu não sabes bem onde vais pôr o pé. Mas é mesmo assim. O caminho tem que ser esse. Tu tens que dar aquele passo para o universo te mostrar o que é que vem a seguir. E é tudo... Ouçam, é tudo tão simples. Não é fácil, mas é tudo tão simples que até é estranho explicar, não é? Olha, eu gosto de explicar uma coisa assim, que às vezes em consulta alguns clientes eu explicava. Nós, no sistema em que vivemos, ok? Atenção, não estou a falar mal, é um facto. No sistema em que vivemos, aquilo que nos é ensinado é tudo ligado à escassez, que é a segurança, à estabilidade. Eu vou-vos dar os exemplos, né? É bom, isto é o sistema a falar, ok? Não sou eu. É bom fazer um crédito de habitação, ficar a pagar uma casa que não quer nossa há 40 anos, mas a casa é nossa. Não é nada, é uma ilusão. Ou um carro, ou um telemóvel, ou uma máquina de café, ou seja o que for. O crédito é uma ilusão do sistema no ter. Isso não existe.
Mas o ego gosta, porque tem. O ego quer é ter. O dono do querer é o ego. Aquilo que o sistema nos ensina é: vamos estudar para ter um bom emprego, para termos um emprego até à reforma. E depois, como o meu pai, né, eu tinha pai de 10 anos ou 11, a primeira vez que o meu pai me fala em reforma, e eu tipo olhar para ele, eu só me lembro de pensar assim: eu nem sei o que é que ele está para aqui a falar, eu nem sei o que é reforma, o que é que o meu pai estava aqui a falar da reforma. E nós acreditamos e alimentamos estas crenças. Então, eu costumo dizer, se vocês tiverem uma lanterna, sabem, eu agora tenho aqui uma lanterna, faz conta que a garrafa d'água é uma lanterna, né? E se vocês aqui tiverem uma lamparina, eu vou buscar a minha lamparina que está ali. E se vocês tiverem uma lamparina, o que ilumina mais é a lanterna. A lamparina leva aqui uma velinha, só ilumina 1 metro, ok? O que é que, para nós mudarmos de vida, nós temos que dizer assim: PQP, a lanterna. Oh, pronto, eu vou dizer que se lixa, PQP é que pariu. A lanterna é que se lixa a lanterna. Eu dispenso a lanterna pode ficar aqui guardada. Eu vou pegar na lanterna. A lanterna requer o quê? Fé, ação e responsabilidade. Mas dá-nos o quê? Liberdade. Porque a lanterna é aquilo que o Fernando estava a dizer. Olha, não sei para quê, mas eu vou... Olha, isto parece-me bem, vou criar um canal do YouTube, que se lixe. Tudo o que eu fiz até agora, eu não sabia o que é que vinha a seguir. Quando eu comecei a dar consultas, olha, para já tinha um companheiro na altura que só me dizia assim: nunca vais ganhar dinheiro nisso, e ria-se de mim, gozava comigo, e quanto mais ele se ria, mais eu dizia: filho, também vais ver se eu não vou pelo menos ganhar dinheirinho para comer com isto. Ok? Mas lá está, eu não tinha propriamente um objetivo. O objetivo era viver de algo que eu fosse feliz a fazer. Por exemplo, eu sou feliz aqui, quando eu faço uma live, quando eu estou com os meus alunos. Olha, mesmo quando eu estou 3 horas no Telegram ou no WhatsApp com os alunos da escola, que às vezes estou 3 horas lá a responder à malta. Agora, eu assumi a lanterna na minha vida. E o que é que isto quer dizer? Paula, então daqui a um ano não sei. Daqui a um ano não sei o que é que vais estar a fazer. Sei lá, olha, por acaso gosto da comunidade, lá está. Se calhar estarei ainda com a comunidade, né? Se calhar estarei com a escola ainda com o Pedro Frias, mas é assim, posso não estar? Então e estás o quê? Não sei, não estou a pensar em nada disso, eu estou a deixar fluir, eu estou a viver o momento do agora. É isso. Porque a lanterna, o que nos ensina é: eu agora vejo até aqui, eu não vejo mais. O contrato de trabalho. Não, eu não tenho contrato de trabalho. Mas é uma segurança. Qual segurança? Olha, eu trabalhei na indústria farmacêutica, eles despediam-nos de um dia para o outro. Okay? De um dia para o outro. Então a indústria farmacêutica, as empresas quando têm dinheiro, aquilo não andam lá, tens que dar um mês à cá. Eles quando nos despedem é mesmo para nos mandar logo embora. Mesmo que a gente ainda tenha 2 meses de casa, eles pagam-nos tudo e mais alguma coisa e mandam-nos embora. E nós viemos embora. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não fui despedida muitas vezes. Foi 3 vezes, salvo erro. Uma eu concordo, eu já sabia, aliás, fiquei à espera que me despedissem por mau comportamento meu. Aprendi a lição aos 25 anos. Não se discute com diretores gerais de vendas, diretores nacionais de vendas. Portanto, quando eu fui para baixo da reunião em Lisboa, eu disse logo a rir-me: pronto, vão-me despedir. Aí despediram-me. Tive também noutra empresa, só estive lá 6 meses. Esta foi antes. Também me despediram porque eu não estava a ter resultados, mas eu também já estava a contar com aquilo. E lá está, eu também já tinha decidido, se eles não me despedirem, despeço meu, porque também não estava motivada, lá está, não tinha entusiasmo. E uma coisa que eu posso partilhar convosco é: eu nunca tive medo de ficar desempregada. Nunca. E nunca me faltou nada e sempre apareceram... olha, agora tirei a tampinha. As oportunidades sempre foram aparecendo quando tu precisavas, na altura certa, no momento certo.
E o universo é fantástico, é que é assim mesmo. É Olha, incrível. e dessa vez, aos 25 anos, quando eu fui despedida, porque eu não agredi, não dei à batatada, ok? Mas Falta muito. não, foi quase. Não fui correta, não estou arrependida, porque aprendi muito com aquilo, nunca mais voltei a ter a mesma reação. Mas eu, passado 6 meses, estava a entrar noutro laboratório com mais 500 euros de ordenado. Eu não estou a mentir. Com mais 500 euros brutos, né? Com mais 500 euros de ordenado. E faz-me rir, ok? Porque depois, passado 2 anos, a empresa que me tinha despedido, com justa, lá está tudo certo, foi bem feito para mim, se quiserem dizer assim. Mas ainda te foi buscar depois. Mas os chefes tinham mudado, os meus resultados nesse novo laboratório eram fantásticos, então a indústria farmacêutica é um bocado como era, agora não faço ideia, mas era um bocado como aos jogadores de futebol, quando havia bons vendedores, bons delegados de informação médica, choviam propostas de empresas que tinham produtos concorrentes, ok? E então eu tinha ido para uma empresa concorrente, daquela que fui despedida, e passado, acho que foi 2 anos, recebo um telefonema, atendi, e era a empresa da qual eu tinha sido despedida, só tinha mudado os chefes, era outro chefe e não sei o quê, a convidarem para ir a uma entrevista, tinha uma proposta para me fazer. Eu comecei-me a rir e eu disse, olha, desculpa, mas o senhor, eu vou-lhe dar o meu nome completo, é melhor ir aí averiguar, porque eu não acredito que a empresa me queira readmitir. Portanto, a gente vai ligar, o senhor vai investigar isso, e se realmente depois ainda lhe fizer sentido, depois pode-me voltar a contactar. Claro que ele não me voltou a contactar, porque lá está, como eu vos disse, eu fui muito bem despedida. Mas é para vocês verem como eu saí sem rancor, lá está, eu saí em paz, não desejei mal nenhum. Aliás, sempre que eu fui despedida, eu nunca desejei mal nenhum às empresas, ok? Apesar de às vezes os motivos são de lucros, né? As grandes empresas, nós somos números, né? Olha, lá está. Nós somos números, cada vez mais somos números. Isto também é uma coisa que está a começar a mudar, mas ainda não é visível, ok? Ainda não é visível. Enquanto houver grandes empresas, os trabalhadores vão continuar a ser números. O que está a acontecer, já agora desafio-vos a fazerem uma reflexão nestes últimos anos, mas quem gostar de história até pode ir à história ver, mas os ciclos repetem-se, mesmo no planeta Terra os ciclos repetem-se. Há períodos em que há mais guerras, depois as guerras afrouxam um bocadinho, depois voltamos a ter outra vez mais guerras. Nós estamos a voltar às guerras religiosas, não é? Para quem achava que as guerras religiosas tinham terminado, nunca terminaram, nunca. E agora estamos a assistir outra vez, parece que estamos a voltar outra vez à época dos cruzados. Olhem, é os tais, por isso é que eu disse, se quiserem fazer uma reflexão, quem gostar de história pode ir mais atrás, séculos, e ir observar a influência da religião, por exemplo, na atividade de guerra do ser humano, ok? Porque tem ciclos. E está tudo certo. Nós não estamos assim tão diferentes daquilo que éramos há 5 ou 6 séculos atrás, é isso que eu vos posso dizer. Em termos geral, ok? Em termos geral, estou a falar a nível mundial, é muita gente, ok? Estamos a falar de 7 milhões. Mas a nível geral, vocês podem ir ver, olha, remote viewing, vocês podem ir ver, pedir ao universo para mostrar, eles vão vos mostrar, que nós não estamos muito diferentes daquilo que éramos atrás. Sabem para quê? Porque nós continuamos a entrar em guerra uns com os outros pelos mesmos motivos. Poder, dinheiro e religião. Os motivos são os mesmos, não mudaram em nada. Para deixar de haver guerras, nós temos que ir trabalhando em nós, deixar de querer mudar o mundo. A gente quer mudar a nós, a nossa visão, o nosso rancor, o nosso ódio, o nosso maldizer, o nosso julgamento, ok? Em nós. A gente muda em nós primeiro. E depois o outro observa em nós a paz, fica invejoso e quer a nossa paz e pergunta, como é que tu fazes isso? E a gente ensina. É assim que a gente faz, é assim que a gente muda o mundo. Mas se vocês forem ver
Os motivos são os mesmos e as guerras repetem-se. Podem entrar outros países e, claro, com a tecnologia está tudo diferente, as guerras também mudam um pouco a dinâmica, porque se a dinâmica fosse a mesma, não tínhamos 200 mortos, não sei em que guerra foi agora, não sei quando, tínhamos 1 milhão ou 2 milhões, ok? Portanto, o sistema é diferente, o número da população é muito maior do que era há 5 ou 6 séculos atrás, mas em termos de percentagem, morre mais ou menos o mesmo número de percentagem de pessoas, mas lá está. Poderão ser mais, menos, de outra forma, porque nós estamos a morrer muito em termos de saúde mental. Ok? Isso também é considerado É outra reflexão a fazer. Isso também é considerado morte. As pessoas deixam de querer viver, as pessoas que ficam traumatizadas de forma tão grave que não conseguem voltar a viver em sociedade. Isto são coisas que fazem parte do momento do agora, do planeta Terra. Mas aquilo que vos é convidado é vocês estarem conscientes daquilo que se passa na vossa vida. Por exemplo, o excesso de informação é para nós aprendermos a escolher o que vemos, não é para nós vermos tudo, não é para nós sabermos o que é que se está a passar na China ou no Afeganistão. Não é. A não ser que seja de forma desprendida. Eu vou ver, mas eu não me sinto. Lá está, eu não vou julgar, eu não vou ficar raivosa, eu não vou ficar com ódio, eu não vou ficar com sentimento de culpa ou com sentimento de impotência porque vou querer mudar aquilo. Eu vou me libertar, porque se eu não sou militar, não sou política, não posso mudar nada do outro lado. Se eu não posso fazer nada na matéria, eu tenho que aprender a largar. E o problema é que a pessoa acaba por se desconectar de si próprio e daquilo que realmente é importante. Porque eu não consigo mudar a realidade do outro, é um facto. Mas consigo mudar a minha. Mas se calhar se mudar a minha, também consigo mudar a do outro. Porque... Mas dentro da tua missão. Exatamente. Mas a prioridade... Por exemplo, eu vou dar o exemplo, muita gente gosta do Trump e muita gente não gosta do Trump. Eu não gosto nem de... Olha, lá está. Habituem-se a parar de escolher lados. Não há lados. O Trump, quando nasceu, ele não sabia que ia ser presidente dos Estados Unidos. Pela segunda vez, né? 2 vezes que ele já é. Ele não sabia. O Fernando Frazão, quando nasceu, não sabia que ia passar por uma experiência de tetraplegia. Okay. Nós, quando nascemos, a gente não sabe, a gente não se lembra. Nosso espírito sabe, ok? E algumas coisas ele pode nos mostrar. Usei o remote viewing, a visão remota. Algumas coisas, eles não mostram tudo, ok? Não é essa a regra do jogo. Habituem-se a aceitar as regras do jogo. É porque se me dissessem tudo, que desafio é que eu tinha? Nenhum. É que grande parte daquilo que me faz crescer são as escolhas que eu faço. Se eu deixar de ter a possibilidade de fazer as minhas escolhas, não é? O tal livre-arbítrio, eu não vou conseguir crescer. Por isso é que muitas vezes as pessoas acham que ainda há muito aquela cultura do falhar é mau, errar está mal. Não, faz parte. É importante passar por aquilo. Faz parte, a gente aprende nos erros. No dedo, na dor. Eu fui despedida aos 25 anos, eu não voltei a fazer aquilo. Mas eu voltei a ter as situações não iguais, mas similares, das FIAs. Mas eu não voltei a reagir da mesma forma, eu mudei a minha reação. Não é? Aprendi. Onde é que a gente aprende? Okay. Quando leva, não é? Onde é que é criada a oportunidade para aprendermos? Porque às vezes a gente precisa 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes acontecer situações iguais ou similares até aprendermos a lição, não é? Estamos a falar da minha situação, eu não... Claro que eu não escolhi ter o acidente que tive. Eu recordo-me do que tu disseste a primeira vez que falámos sobre isso, que não me conhecias, e eu ainda não te tinha explicado nada, e tu disseste-me, eles tiveram que te cortar as pernas. Foi a imagem que te veio. E tu não sabias que eu tinha ficado tetraplégico e tudo o resto. Não, a gente estava no Zoom, ok? Eu estava a ver o Fernando tal e qual como vocês estão a ver. Exatamente. Não foi remote viewing, se calhar. E na altura, pronto,
é certo que eu não escolhi, não é? Mas, de certa forma, embora muitas vezes as pessoas perguntam, mas o Fernando tinha uma vida espetacular, eu fazia montes de desporto, divertia-me imenso, aliás, eu só usava as redes sociais para mostrar as paisagens maravilhosas que tirava no monte, andar de bicicleta, fazia raids de centenas de quilómetros, eu só usava o Facebook para isso, não tinha mais nada. E aí agora como é que tu consegues? Tu agora não consegues fazer, é a tal questão da pena, de ter pena. E eu olho para mim e eu respondo-lhes, olha, eu não consigo explicar de outra forma. Eu tenho as limitações que tenho ainda, estou no meu processo, como é óbvio, mas eu estou muito melhor agora. Sinto-me muito mais eu do que me sentia antes, e quem me conhecia sabia que eu me divertia com as coisas, que fazia aquilo que gostava, não é? Mas não era aquilo. E eu não tinha percebido que não era aquilo. Que já estava a precisar a tal história de... Eu era professor de Educação Física, não é? E era o tal vínculo com a esfera da reforma. Já só me faltavam, sei lá, não sei quantos anos para a reforma. Já contava, já dizia, olha, faltam tantos anos. E, de repente, tudo deixou de fazer sentido. E, em determinada altura, depois do acidente, eu fui um bocado começando a perceber o que é que eu estou aqui a fazer. Eu estava um pouco a alimentar aquela história de ir às juntas médicas. Eu podia ficar o resto da vida em juntas médicas, de atestado médico. Se eu quisesse, eu estaria ainda hoje até à reforma de junta médica. Ninguém tinha capacidade para... Claro, eu tinha relatórios médicos que justificavam, e eu ia manter-me. Se calhar revoltava e havia formas de dar a volta e continuava até à reforma. Só que passou a não fazer sentido. Eu percebi, não, mas isto não vai fazer sentido. Isto não faz sentido para mim. Eu ainda tenho coisas para fazer. É como se tu sentisses. Eu ainda tenho coisas para fazer de qualquer forma. Eu preciso de fazer mais do que ficar preso a esta ideia de 2 em 2 meses ir a uma junta médica. Mas porquê? Tenho que me avaliar? Mas isto não fazia sentido. E não imaginas a libertação que foi o dia em que eu disse, aliás, foi através do meu médico fisiatra, disse, olha, pode pôr aí que eu já não quero saber. A junta médica que decida. Já não lembro exatamente o que é que pedi. E a próxima junta médica eles disseram, olha, vamos ter que retirá-lo, porque o seu médico diz que já não é possível evoluir, não está aqui a fazer nada, e não sei o quê. E eu, ok, ainda bem, é isso que eu quero. Põe-te a andar. E pronto. E fez sentido libertar-me daquilo. E depois começaram a aparecer as tais oportunidades, não é? Começam a aparecer. Mas estás a ver, porque eu era aquilo que eu estava a falar um bocado do sistema. O sistema prende-nos. Exatamente. Por acaso tu estavas a falar, eu sabia dessa situação, nunca me fez sentido, que é uma pessoa que é diagnosticada por um médico como tetraplégico, não vai voltar a andar. Tu que eras professor de Educação Física, aquela baixa de... Eu não percebo muito de baixas, mas aquela baixa de percentagem de invalidez para o resto da vida. Tu tens de continuar a ir lá mesmo para eles te verem? Eu tinha que continuar, eu estava na de 2 em 2 meses eu tinha que lá ir com o atestado médico a dizer o que tinha e justificar-me. Faz sentido. Claro que agora era giro tu ires lá andar, era giro tu ires lá, era andar, ok? Depois, Paula, eu já passei essa fase. O que eu costumo dizer é, eu não preciso me justificar a ninguém. Quem quiser aprender, aprende, não é porque eu vou mostrar. Aprende porque houve, Paula, neste período, passei por muitos médicos e muitas situações. E uma das aprendizagens que eu fiz é, eu não tenho que mostrar nada a ninguém, porque eu não vou ensinar quem não quer aprender. Isso mesmo. Eu não vou, porque eu tive médicos que foram suficientemente humildes a dizer-me, eu só tenho a aprender consigo. Diga-me o que é que tem feito, e outros olharem para mim, a dizerem-me, o Sr. Fernando atingiu o seu limiar de progressão, agora, olha, arranja um hobby e continua a fazer fisioterapia para não regredir. De tudo, e com as evidências que eu continuava a mostrar. Ainda recentemente tive uma médica nova que na consulta de rotina
já foi para aí há um ano, que me disse: eu não consigo entender, o Sr. Fernando continua a evoluir. E eu só olho para ela e só digo: pois, eu também continuo a fazer para isso, não é? Não estou parado. Como é óbvio, não é? Mas isto para dizer que eu não tenho e não adianta provar nada a ninguém. A única pessoa a quem temos que provar é a nós. Isso mesmo. A nossa capacidade. E é claro que isto tem sido uma jornada de aprendizagem gigante, que eu quero, e garanto-vos que eu sinto que estou só no início deste caminho, e há muita coisa para fazer, há muita gente para ajudar a perceber o caminho que tem. Eu já tenho alguns exemplos e pessoas que recorrem a mim e que sentem confiança para trabalhar comigo. Aliás, só para terem ideia, neste momento as situações que mais me cativam, porque pronto, há muita gente algumas pessoas que querem fazer mentoria comigo, são exatamente aquelas situações que estão no limite, do tipo, ou estão como eu com incapacidades de graves, não é? De físicas, ou doenças como doenças oncológicas, doenças autoimunes. Este tipo de situações são aquelas que mais me cativam. Eu digo, é a mesma coisa, ok? Se vocês quiserem, vocês vão lá chegar. E não sou eu digo isto claramente, eu não vou curar ninguém. Agora, aliás, vocês nem têm que copiar aquilo que eu fiz. Não podem, porque cada processo é um processo. Cada um tem o seu caminho. Mas o que eu posso é guiar-vos e dizer-vos o que é que vocês, na vossa vida, precisam de mudar, porque tudo tem a ver com... Todas as doenças, como sabes, têm a ver com problemas emocionais que a pessoa não resolveu e ficaram reprimidas e criaram-lhe limitações que, ao longo de décadas, acabam por se tornar em doenças. O nosso corpo é fantástico e dá-nos todas as mensagens que nós precisamos ouvir para prestarmos atenção. É claro que é muito mais fácil tomar uma pílula e a dor passou e não me lembro mais daquilo, não é? Mas o problema continua lá. E quando é só uma dor, é só uma dor. Quando passa a ser um cancro, ou quando passa a ser uma outra doença autoimune grave, é que a pessoa começa a tomar consciência quando toma, não é? Porque há quem mesmo assim não tome, e está tudo certo, cada um sabe o seu caminho, não é? Mas aquelas que me procuram é nesta perspectiva. Já sabem que comigo é para trabalhar em si próprio, trabalhar no seu ínfimo, naquilo que está lá por resolver, e que, se a pessoa resolver, se calhar não precisa fazer mais nada, já está curada. Depois, claro que muitas vezes é necessário a pessoa readaptar-se a um novo eu, criar uma nova personalidade, porque imaginem, uma vida inteira a viver, a pensar que a pessoa é aquilo, que a pessoa pensa que a doença já faz parte dela. É de tal forma que chega-se a este ponto. A pessoa já diz: eu sou cancerígeno, eu sou a doença. Isto é incrível. Isto é das piores coisas que se pode fazer, e felizmente eu nunca me senti tetraplégico no meu processo, porque no dia em que eu tivesse encarado isso como a tetraplegia faz parte de mim, eu tinha acabado tetraplégico até hoje. Não há nenhuma doença que seja a pessoa. A doença é algo que nós não resolvemos, mas que estamos sempre a tempo de resolver. Sempre. Há sempre um caminho. Claro, quanto mais tarde, maior é a dor, não é? E pode até ser no final de vida e já não conseguir fazer a recuperação total, porque o corpo também tem limites. É mais demorado. Isto é como nós mudarmos a forma como nós vemos a vida, não é? É mais difícil para quem já tem 40 ou 50 anos ou 60, não é pela velhice, mas tem a ver porque já leva 40, 50 ou 60 anos de crenças enraizadas, e portanto que têm mais raízes. E se nós pegarmos num miúdo com 2 ou 3 anos, ou com 10 anos, ou com 15, é diferente. Nós vamos criar, eles ainda têm espaço, vamos dizer assim, para aprender. Nós, quando chegamos aos 40, 50, 60 anos, temos, olha, eu costumo dizer, não levem mal, mas é como eu costumo dizer, a gente está com a espola já, a gente é muito, não, mas é assim, e a gente tem que aprender a fazer isto em relação a todos os temas, seja a doença, seja a mediunidade, seja que temas forem. Olha, vamos abrir mais a nossa mente
Vamos acreditar que somos capazes de coisas extraordinárias. E somos. Parar de nos rotular a nós e aos outros. Ai, tu és doente, estás muito mal. Para que é que a gente faz isso? Nós estamos a pôr a pessoa em baixo. Okay? A gente pode perguntar, olha, posso-te ajudar em alguma coisa? Okay? Olha, eu estou com cancro. Ok. Posso-te ajudar em alguma coisa? Ok. Ah, eu tenho uma doença autoimune. Posso-te ajudar em alguma coisa? Posso fazer algo por ti? Ok? Em vez de dizer, ai, coitado, olha, tem cancro, coitado. Olha, a minha mãe quando me ligou a dizer que tinha cancro, que eu já sabia, né? Eu ri-me e só lhe disse, pronto, agora vais ter que ir tratar de ti, certo? Eu não posso fazer nada por ti, que eu estou no Algarve, estás em Coimbra, mas podes-me ligar. A única coisa que eu disse, olha, podes-me ligar é mais vezes. Pronto, que a gente tem o acordo de ligar uma vez por semana e o que eu me disponibilizei para a minha mãe foi, olha, podes-me ligar mais vezes. Pronto. Se precisares de falar ou qualquer coisa, eu estou aqui. Que era o que eu podia fazer por ela. Eu não podia fazer mais nada naquela altura, ok? Porque nós não podemos fazer o caminho dos outros. Não. Cada um tem o seu caminho. E eu estou dizendo, vou-te dar um exemplo que já me chegaram a colocar, que foi alguém que ficou também numa condição de limitação de tetraplegia e os familiares chegaram ao pé de mim. Eu contrato para tratar do meu, não sei já qual era o parentesco, e pai, pago-lhe o ordenado e eu não vou tratar de ninguém, porque as coisas não funcionam assim. Não sou eu que vou, eu não sou nenhum guru que Olha, mas agora não. Tocaste num ponto muito importante, que é, nós neste momento ainda vão aparecer mais gurus, ok? Que são os salvadores, eu vou-te curar, eu vou-te resolver tudo. E está na altura das pessoas começarem a acordar um bocadinho e perceberem que a única pessoa que vos vai salvar, curar, mudar a vossa vida, na realidade, são vocês mesmos. Agora, pode vir alguém que vos vai ensinar, por exemplo, a praticar determinadas coisas, alguém que vos vai ajudar no conhecimento, alguém que vos vai ajudar na prática. Por exemplo, a gente pode fazer yoga sozinhos em casa ou podemos pagar um instrutor e ele vai nos guiar melhor, se calhar, né, na nossa aula. E está tudo certo, a gente pode-se ajudar uns aos outros na partilha da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa prática, seja o que for, ok? Mas desconfiem sempre. Acho que já está na hora, né? De começarem a desconfiar. Olha, nós temos um ditado tão bom. Quando a esmola é muita, o santo desconfia, ou o pobre desconfia, né? É mais fácil acreditar no outro do que resolver o problema que temos cá. E nós não queremos ter o trabalho de. Dá muito trabalho. Não, vocês sabem que nós não precisamos praticamente quase medicação nenhuma, que são drogas legais. Eu vou dizer isto o resto da minha vida. Eu, quando estava na indústria farmacêutica, eu às vezes dizia a brincar que tinha que mudar de ramo e ir trabalhar as drogas ilegais que davam mais dinheiro do que as drogas legais, porque eu trabalhava nas drogas. São drogas, okay? Tudo o que é comprimidos e não sei o que são drogas. Claro que estão lá para nos ajudar, claro que sim. Okay? Não sou aqui nenhuma fundamentalista contra os comprimidos e não sei o quê, mas não resolvem. Não, porque não vão curar, ok? Vão aliviar, vão mascarar, vão. E depois já uma coisa que eu aprendi no primeiro dia de formação, quando eu entrei na indústria farmacêutica, nós tínhamos formação com médicos e farmacêuticos. Primeira aula que eu tenho com o Dr. Branco, em Lisboa, a primeira aula ele diz-nos assim: éramos 5 raparigas que tínhamos entrado naquela altura. Eu tinha 25 anos. Foi esse laboratório que me despediu, ok? Já tinha 26 quando fui despedida, pronto, ok? Foi um lapezinho ali de uns meses. E a primeira coisa que ele nos ensinou, porque como éramos as 5 novas naquela área, e acho que éramos todas tipo de letras e de não sei o quê, acho que não estava lá ninguém que fosse de ciências.
E a primeira coisa que ele nos disse é: vocês têm que ter consciência de uma coisa, todos os comprimidos, ou eu acho que ele até disse remédios, todos os remédios, que é para remediar, ok? Os remédios que vocês vão vender, e ele fez mesmo assim, vão ajudar aqui e vão fazer, e ele disse, é muito sítio Muitas outras áreas. para resolver aqui, mas eles também vão fazer muita coisa má. E ainda bem para eles que é para conseguirem ter os doentes do outro lado. Pronto. E eu nunca me esqueci daquilo. Eu nunca fui grande tomadora de comprimidos, por acaso nunca fui. Mas desde 2019, 2018 ainda tomava omeprazol e de vez em quando, nunca fui crónico. Crónico, o que eu tomava crónico era a pílula, que deixei de tomar em 2016, salvo erro. Agora, eu não tomo comprimidos desde 2019, nenhum. Eu nunca mais tive dores de cabeça, já tive uma moinha de vez em quando, sei lá, ou estou muito cansada, é normal. Por exemplo, quando eu estou no Spiritual Summit, às vezes de manhã, no domingo, já acordo com a cabeça assim cansada. Mas aquilo depois, olha, lá está uma respiração, não é, Fernando? Uma respiração, e aquilo passa, ok? Acabou-se. Nós aprendermos a cuidar de nós, sem estar à espera da solução rápida, lá está, de irmos atrás do guru que nos traz a solução rápida ou da médium que nos vai resolver o problema fazendo uma magia super rápida, né? Passa para cá o carcanhol, eu faço daqui uma coisa super rápida para resolver o teu problema. Há muito essa cultura, infelizmente, é claro, eu estou um pouco a rir disso, mas não é um assunto sério, porque as pessoas não têm muita noção. Primeiro que tudo, como tu dizes, é um negócio, não é? E é um negócio de bilhões, que não tem outra palavra. O que é triste é, eu sei que há muita gente que não tem capacidade de fugir disso, não é? Mas temos que começar a centrar-nos mais em nós e a perceber o poder que nós temos e não passarmos o nosso poder, porque o poder de cura é um poder nosso, não passarmos para nenhum comprimido, para nenhum guru, para nenhum... Não. É como a Paula diz, podem ajudar-nos em muita coisa, até nos podem ajudar, mas... E atenção, é como eu digo, a ciência, nós temos que aliar tudo, a espiritualidade, a ciência e a tecnologia. Está tudo, lá está, são as áreas que nós separamos, mas não há áreas. Está tudo, é o ser humano. O que é que há aqui de igual? Qual é o sinónimo? Ser humano. Nós estamos presentes nisto tudo. A nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Está presente em todas estas áreas. E o objetivo, o nosso crescimento vem de nós, com consciência, percebermos o que é que podemos aliar, ok? Porque se vamos ter uma ferida, olha, faz sentido a gente ir a tratar a ferida um bocadinho. Claro que podemos usar produtos mais naturais, ok? Mas, ok, vamos pôr um bocadinho de água oxigenada, ou uma tintura de iodo, ou sei lá. Vamos pôr qualquer coisa, mas depois vamos também deixar a ferida apanhar sol. O sol é nosso amigo. É verdade, ao contrário, não é? Até os protetores solares, mas pronto, não vamos entrar por aí. Não, eu só ia dizer, porque a gente vamos desligar, já estamos aqui há 1h30, há 1h15. A sério? Eu, quando vem o verão, é uma das coisas que eu fico passada. Eu para a praia levo creme hidratante, ok? Sabem o que é creme hidratante? Porque eu tenho a pele muito seca e depois com a água do mar também fica com comichão e não sei o quê. Então eu gosto de pôr tipo Nivea Body Milk, pronto, não estou aqui a fazer publicidade nenhuma, mas pronto, um creme hidratante, ok? Compro um coisinha, uma creme hidratante. Mas se calhar não vais para a praia à 1h da tarde apanhar o sol direto, não é? Vou. Aí vais? Eu faço assim, eu no primeiro dia estou só tipo 10 minutos ao sol e eu sou morena, ok? Olha, lá está, dá trabalho. A maneira correta dá trabalho. Claro, exato. A pessoa prefere ficar uma hora estatelada no sol. Nunca pode estar mais do que 10, 15 minutos ao sol, direto. Quem tem a pele muito branquinha. Quem é bronzeado, como eu, é por etapas. Primeiro dia, 10, 15 minutos de sol, a seguir sombra. Ou casa, como eu vivo aqui ao pé da praia. Muitas vezes os meus primeiros dias de praia olha, eu vou lá e às vezes nem levo biquíni, vou com calção,
e depois levo a parte de cima às vezes do biquíni, às vezes não, levo uma suéte de alças e vou 2 ou 3 dias em que é assim, ok? E depois é assim, eu não faço um dia inteiro de praia, eu digo sinceramente, eu não tenho paciência, não sei como é que há pessoas que vão para lá às 7 da manhã e saem de lá às 7 da noite. Está tudo certo, Paula, cada um sabe de si, não é? Sim, mas lá está, olha, a minha média de praia é 3 horas, ok? É 3 horas. Eu consigo ver pessoas a besuntarem-se 30 vezes em 3 horas, a mesma pessoa a besuntar-se 30 vezes em 3 horas. Vai água, põe em coisa. Passado um bocado é a mulher que está a pôr o spray nas costas do marido. Atenção, eu não estou a julgar, só que eu estou a dizer que nós estamos a precisar de caminhar na areia, na terra, estamos a precisar de apanhar sol. É porque depois, ainda por cima, e Portugal tem muito sol, não é? Mas somos dos que têm mais carência de vitamina D. Isto leva a pensar, então, temos sol e claro, e protegemos, pomos protetores, que é para a vitamina D não se produzir. Mas pronto, eu não sou médico, não quero estar a entrar numa área que não... Não, eu também não. Cada um faz aquilo que acredita e que sente e está tudo bem. Porque lá está, eu também não posso, como eu estou a dizer, é preciso saber apanhar sol. Porque, a Paula diz que não é para usar protetor. E depois vai uma gaja branquinha que esteja aí a ouvir-me e vem de férias para o Algarve uma semana e quer aproveitar a praia de manhã até à noite e vai apanhar um sol. Também não vai morrer, né? Mas é assim. Não, é preciso saber ter paciência, que o pessoal não tem, quer tudo muito rápido. Não, eu tenho que bronzear rápido, eu tenho que ir, vou só uma semana, tenho que estar os dias todos a apanhar sol na praia. Epá, comecem a apanhar sol numa esplanadazinha, ao sábado e ao domingo. Okay? Quem vive numa cidade, por exemplo. Epá, olha, abram a janela, vivem no prédio, abram a janela e apanhem um bocadinho de sol a ler um livrinho ou a ver um vídeo no YouTube. Olhem, lá está. Procurem como é que dá mais jeito para vocês, para fazerem. Mas comecem a ser mais naturais. Não sei, desculpem lá, não sei dizer isto de outra maneira. Porque eles agora mostraram-me, tipo, não é para andarmos nus, mas eles mostraram, tipo, nós andarmos nus, a apanhar o sol e descalços, não é? Claro que não é isso que eu estou a dizer, por isso é que eu disse a palavra mais naturais, aprendam a ser mais naturais, mesmo na alimentação e tudo. Eu vou partilhando aqui com vocês, mas isso também vocês têm que ir sentindo como é que vocês se sentem. Eu já andava a pensar nisto, então se calhar já era para fazeres, ok? Eles andam muito desconectadas daquilo que sentem e guiam-se muito por aquilo que os outros dizem. Porque ouvi dizer que não sei que. Não interessa o que o outro disse, é problema dele, como eu costumo dizer. Aquilo que me estão a dizer de mim é um problema dele, não é meu. Okay? Porque é mesmo assim. Esse é que é bom. Não sei. Olha, como eu estou a dizer, se vocês vão de manhã à noite à praia e não sei o quê, depois ponham algum protetor, se é para estarem a apanhar sol de manhã à noite, ponham algum protetor, não é? Mas olha, se calhar não ponham logo quando chegam à praia. Quando têm lá 15 minutos, vejam o vosso tom de pele, ok? Olhem, o meu tom de pele é, primeiro dia, 15 minutos. Mais do que isso, não. 10 a 15 minutos. Por isso, mais brancos do que eu, cuidado. E façam gradual. Não tenho paciência para isso. Ok, está tudo bem, ok? Mas vão tomando consciência. Vão tomando consciência que nós temos a nossa cura na água. E agora podíamos falar bebidas alcoólicas, vamos parar de sumos, só porcarias. A vossa cura está na água, no sol e no solo. Porque o solo tanto pode ser terra como areia, ok? Água, sol e solo. Ok? E depois, na cabeça, nos pensamentos positivos. E já está. Não é preciso mais nada. Olhem. Fantástico. Gratidão a todos. Ponham like no vídeo, faz favor. Eu não estou a ver se têm likes ou não, mas ponham lá likes. Partilhem o vídeo se vocês entenderem. Pode ser coisa. E já sabem, o tema começou no remote viewing. Eu vou voltar a falar. Perdemos.
vou voltar a trazer este tema, vou ver se convence lá mais, já não sei quem foi o explorador espiritual que... Há mais. Foi aquele que viu mais, eu não vou dizer aqui porque pode ser que ele... Não quer, exato. Eu não sei quem foi já, não vou estar aqui a... Sim, houve partilha um bocadinho mais além, até daquilo que tu tinhas conseguido, tu pessoalmente tinhas conseguido. Muito mais do que eu, muito mais. Porque aquilo entusiasmou-me, eu depois tentei ir lá outra vez e voltou-me a aparecer a barreira de energia. Mas eu vou fazer mais... Eu gostava de fazer mais lives com partilhas dos exploradores, dos alunos da escola. Pronto, como mensagem para o lado de lá, não é? Se estão um pouco na dúvida e se calhar até um bocadinho perdidos, não é? De facto, os exploradores espirituais têm sido, pela minha experiência, não é? É o que eu posso falar, tem sido de facto incrível. É um momento de partilha incrível, não só pela Paula, que é indescritível, como já falámos, o papel que ela tem em termos de sabedoria e de conhecimento e da forma como aborda as questões de uma forma, como vocês já viram, muito simples, muito direta, muito puxar as orelhas quando é preciso puxar, muito elogiar quando é preciso, quando de facto tem a ver com isso, e depois o próprio grupo faz o resto. E eu há pouco falei disso, há lá pessoas já incríveis, ouçam, há pessoas lá ao nível do que a Paula faz. Eu acho que nunca disse isso diretamente, mas eu sinto isso e vou apreciando, e eu também estou no meu caminho, como é óbvio, estou a aprender muita coisa, mas vamos nos conhecendo e pela forma como as pessoas, e há outras se calhar que ainda não chegaram lá, pura e simplesmente porque não se permitiram fazê-lo. Isto é muito direto para um ou outro que vai perceber isto, não é? Às vezes nós só temos que nos soltar daquilo que achamos que não vai ser possível e que não vamos conseguir. Nós conseguimos coisas incríveis. Eu se vos dissesse que neste tempo que lá estive, que ia conseguir fazer o que já fiz, que ainda há pouco relatei, do remote viewing, eu ia dizer, isso é outra linha, isso não tem nada a ver. Eu já fiz canalização. Se me perguntassem, vais fazer... Eu tenho... Pronto, de vez em quando partilhamos isso nas aulas. Há também esse momento de partilha. Há aulas de prática, há aulas para criar conhecimento, que a própria Paula dá, e como ela também já explicou, tem sempre pessoas novas que vêm, com novas perspectivas, e são sempre para chegar um degrau mais acima. Mas se não chegar, também não há problema. Cada um está no seu ritmo. Ninguém ali... Se há coisa que a Paula sempre, desde o início, tentou colocar em cima da mesa, foi: não há julgamento. Podem falar à vontade. Se houver alguém lá que vai deitar um colega abaixo, eu expulso essa pessoa dos exploradores. Não tenho problema nenhum. A pessoa assim chamar nomes, que eu estou um pouco borrifando. Sim. E é assim. E acredito que o faças. Cada vez mais atenção ao que é que dizemos uns aos outros. Porque a humanidade está dura. A humanidade está dura. Anda tudo a apontar o dedo uns aos outros. Não sei se já repararam, não é preciso ir muito longe. É o que está a acontecer. Grandes lições que vêm. Quando eu tenho uma comunidade que querem evoluir espiritualmente, né? Querem ser melhores pessoas. Pá, há uma coisa que têm que trabalhar, é a língua. Okay? O que vão pensar, está tudo bem, ok? Porque eu às vezes também chamo filho da mãe a alguém, em pensamento. A seguir vou, ok, porque eu me senti ofendida com o que aquela pessoa disse. E a seguir eu vou trabalhar em mim. Está tudo bem, estamos a aprender. Agora, se alguém, e nunca aconteceu até agora, ok? A comunidade começou no início do ano, ainda não aconteceu. Não, olha, lá está, não estou a pensar nisso. E se acontecer algum dia, acontece. Mas eu tenho as minhas regras, ok? E as minhas regras é, se alguém estiver lá a deitar alguém abaixo, seja de que forma for, verbal, por desenhos, não me interessa, seja de que forma for, eu não vou permitir. Claro que eu vou ter uma conversa com essa pessoa
e depois, dependendo da conversa, saio. Eu ali sou juíza, advogada e carrasco, ok? E então, lá está, a comunidade tem as regras, e as regras são simples: liberdade de expressão, porque é assim que nós crescemos, é nós sentirmos-nos seguros num ambiente onde a gente pode partilhar, sem medo de ser julgado. Okay? É o respeito uns pelos outros. Porque aquilo, eu acho que já houve uma vez lá que eu disse no grupo do Telegram. Já imaginaram se a sociedade, a humanidade, se fosse como nós somos aqui na comunidade? Era tudo tão simples. Não havia guerras, não havia faltas de respeito. Agora, nós temos que olhar e pensar, há mais comunidades como a minha, elas estão a aparecer, escolas, depois têm nomes diferentes, academias, barará, e está tudo certo. E vão aparecer mais, ok? E quanto mais aparecerem, mais nós crescemos. Cada um por si mesmos, mas com a ajuda uns dos outros. É esse o objetivo. Com a ajuda uns dos outros nós crescemos, nós aprendemos, nós treinamos, nós permitimos-nos. Okay? Nós começamos a confiar mais nas nossas capacidades e naquilo que a gente consegue fazer. Que somos capazes de mais. Somos capazes de andar, de correr, de saltar, de fazer remote viewing, de falar com os guias. É verdade. De falar com o nosso ente querido que faleceu. Sei lá, que a gente consegue isso tudo. Cada um no seu tempo, cada um da sua forma, está tudo certo. E quando estas comunidades começarem a crescer mais e mais e mais, nós começamos a mudar a vibração do planeta Terra. Okay? E depois é Roma e Pavia não se fizeram num dia. Então nós continuamos no nosso trabalho diário, no nosso ritmo, e todos estamos a contribuir para um melhor planeta. Ok? Acredito. A mudança está aí. Começa com cada um de nós, mas a mudança está aí mesmo. Fantástico. Ok. Olhem, meus amores, já estamos aqui há 1h30. Eu evito fazer lives tão grandes, mas está tudo bem. A gente também falou em tanta coisa. Olha, Fernando, a gente vê-se amanhã nos Exploradores. Claro que sim. Se alguém tiver curiosidade em acompanhar o meu trabalho, também já sabe que pode procurar-me em Fernando.Frazão no YouTube ou até no Instagram, Fernando Frazão PT. Tenho muito gosto em partilhar convosco aquilo que tem sido a minha jornada. Há muito caminho pela frente, e falo por mim como falo por vocês. Há muitos de vocês desse lado que estão a precisar também de se libertarem daquilo que vocês precisam de realmente fazer neste planeta. Vocês também têm um papel importante a cumprir. Todos temos o seu, cada um tem o seu, não é? Mas permitam-se fazê-lo, não se fechem naquilo que não vou conseguir, vou continuar aqui, isto aqui é seguro, esta zona de conforto é que me traz bem. Não, libertem-se disso, procurem à frente, procurem onde não veem onde pôr o pé, onde está tudo escuro, mas quando colocarem o pé, vão ver. O universo já pôs lá o terreno. E o que posso dizer-vos é, quando começarem esta caminhada, vão perceber que, para já, que não tem fim, não é? E que dá um outro sentido à vossa vida, como certamente não teriam até antes. Portanto, permitam-se ir além daquilo que vocês acham que são os vossos limites. Porque os limites estão aí. Não existem mais lado nenhum. É dentro de vocês. Cada um de vocês pode ser ou fazer o que quiser. Mas eu digo isto com tanta convicção que para mim não é, nem sequer é algo questionável. Tudo o que vocês imaginarem podem fazer. Hoje não é possível. Se calhar hoje ainda não é possível. Mas há de haver alguém que vai lá chegar. Ou pensam que as grandes descobertas se fizeram assim
porque aconteceu. Não, porque alguém resolveu desafiar o impossível. Porque antes diziam que não era possível. Passou a ser possível. Alguém fez, como dizia um colega meu no Brasil, que também ficou tetraplégico. Eu comecei, eu acreditava que era possível, mas houve um dia que alguém me disse que fulano tal, na cidade, não sei de quê, que tinha levado um tiro, tinha ficado tetraplégico e voltou a andar. Se ele voltou, eu também sou capaz. Ponto final. Se é importante sentirem que alguém vos indique esse caminho, está tudo certo. Mas acreditem que vocês têm esse poder. Fantástico. Obrigado, Paula, por tudo. Obrigada, eu. Vou só, Zelinda, para quem tenha interesse em ver sobre a comunidade, tem o meu site, paularodriguesmedium.pt, e para irem diretamente à comunidade é /comunidade/, ok? Para quem, e tem o contacto telefónico também, que eu pus aí, se precisarem de alguma informação. Olhem, muita gratidão a todos, um beijinho muito grande. Eu tenho também um projeto que estou a trabalhar, ser mais viver melhor, quem quiser pesquisar na net, sermaisvivermelhor.pt, também podem. É um trabalho que estamos também a iniciar, mais um, sempre com o mesmo objetivo, trabalhar em nós e ajudar os outros. Isso mesmo, para todos crescermos. Olhem, boa noite a todos, muita gratidão, ponham like, partilhem, ok? Beijinho, obrigada.